Bom dia, Carol, tudo ótimo. Vamos aqui olhar para a relação entre os poderes, Matheus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue o senador Alessandro Vieira por abuso de autoridade na CPI do crime organizado. Matheus, o decano do Supremo Tribunal Federal já dava sinais nesse sentido, falava em erro histórico do senador, naquele relatório final da CPI do crime organizado, no qual havia ali um pedido de indiciamento de ministros da Suprema Corte, entre eles o próprio Gilmar Mendes. Gilmar Mendes chegou a falar também em abuso de autoridade. Qual que é o caminho dessa representação agora, Matheus? Exatamente, Carol. Esquentou o clima na relação entre os poderes que já era quente, agora esquentou ainda mais com essa representação do ministro Gilmar Mendes contra Alessandro Vieira. Ontem, no próprio plenário do Senado Federal, isso foi alvo de muitos ataques dos senadores. Inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu botar a advocacia do Senado à disposição do senador para ajudar na sua defesa, porque, sim, o decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, apresentou essa representação na Procuradoria-Geral da República e cita o abuso de autoridade que teria cometido o senador Alessandro Vieira, que foi o relator da CPI do crime organizado, e, segundo o ministro, ele foi muito além do escopo inicial da Comissão Parlamentar de Inquérito, que nasceu na esteira daquela operação de outubro do ano passado no Rio de Janeiro, que acabou com 122 mortos. Depois daquilo, o senador Davi Alcolumbre instalou a CPI do crime organizado no intuito de esclarecer melhor como é o funcionamento das facções Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, o PCC, essas facções que aterrorizam a sociedade e que foram alvo daquela operação. Mas o relator Alessandro Vieira acabou enveredando para outro lado e, ao final, o indiciamento foi apenas de 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade. A gente separou alguns trechos dessa representação do ministro. Ela não é muito extensa, são 5 páginas, e ele faz uma série de críticas ao relatório final da CPI e pede que Alessandro Vieira seja investigado por abuso de poder. A gente vê aí na página 2, tem uma espécie de resumo do que ele vê como as ilegalidades e as inconsistências desse relatório. A teratologia, o ministro escreve, que é uma palavra muito usada no direito para resumir situações em que não há conexão e que não há nexo nem coerência nos fatos da referida minuta, e ele lista 3 pontos que ele vê como equivocados. O primeiro, ele cita ali que não encontra guarida em dados concretos, ou seja, que o que ele cita, que o que ele menciona como elemento para indiciar os ministros, na verdade, não tem conexão com a realidade. No ponto 2, ele cita o que eu tinha acabado de falar, que era que vai muito além do escopo investigativo inicialmente delineado por seus integrantes, ou seja, o crime organizado, que não teria relação, os eventuais erros dos ministros com o crime organizado, que era o escopo inicial. E no fim, por terceiro, ele afirma que mesmo que pudesse ter algum tipo de punição, não seria na seara penal e processual penal, mas sim na seara administrativa, que eles teriam, portanto, se equivocado do ponto de vista administrativo, e na sequência ele menciona a lei 1079 de 1950, que cita os crimes de responsabilidade, que são os crimes que podem levar a impeachment de ministro supremo ou, nesse caso, ao indiciamento. Lá no final a gente separou outro trecho também, em que o ministro conclui o raciocínio e pede para que a Procuradoria-Geral da República faça esse indiciamento. Ele novamente reforça que houve desvio de finalidade, ou seja, que a CPI nasceu para investigar o crime organizado e acabou atacando outras questões, o que não é permitido perante a lei e perante a Constituição. E ele cita grave arbitrariedade, ou seja, que ele agiu de maneira arbitrária, extrapolou o seu poder, e por isso mesmo que ele tem que ser, portanto, investigado de certa maneira, né? Ele ainda não fala em condenação, mas que ele pede ali que seja investigado por abuso de poder, ou seja, Alessandro Vieira tinha um poder na mão, que era o de relator da CPI do crime organizado, e ele abusou desse poder para, primeiro, ir além do escopo investigativo, investigar fatos que não estavam previstos inicialmente e que deveriam ser respeitados,
e segundo, no próprio indiciamento de 3 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e também do Procurador-Geral da República. Para concluir, importante a gente lembrar que, na verdade, esse relatório foi apresentado por Alessandro Vieira, causou todo esse rebuliço, mas, ao final, foi rejeitado por 6 votos a 4 pela própria CPI, portanto, o relatório não foi aprovado e não deve ter um encaminhamento maior, mas a repercussão política segue e deve continuar nas próximas semanas, Carol. É isso, são muitas as consequências diante desse relatório, que é isso, foi rejeitado, mas as consequências ficaram, Matheus. O ministro Gilmar Mendes usa a expressão grave arbitrariedade praticada pelo relator da CPI do crime organizado. Para a gente encerrar, Matheus, o quanto que essa postura de Gilmar Mendes de fato encontra respaldo no Supremo Tribunal Federal? Quando veio a público o relatório de Alessandro Vieira, foram inúmeras as críticas, não só do decano da corte, mas também do ministro Dias Toffoli, um dos ministros onde havia ali o pedido de indiciamento nesse relatório de Alessandro Vieira. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal também emitiu uma nota defendendo a Suprema Corte. O que agora essa movimentação jurídica de Gilmar Mendes encontra no próprio Supremo Tribunal Federal? Exatamente, Carol. O ministro Gilmar Mendes fez questão ali de frisar que o próprio presidente do Supremo, Edson Fachin, soltou uma nota para defender os ministros e para criticar a CPI do crime organizado. Fachin, que não está totalmente sintonizado com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli nessa questão do Banco Master, que foi o que ensejou o pedido de indiciamento, nesse momento se alinhou ali aos colegas e ele teve esse poder, o relatório de Alessandro Vieira, que foi de unir o Supremo Tribunal Federal em defesa do tribunal, porque há uma leitura de que não era a CPI que deveria ter feito isso. Se houver alguma consequência a algum ministro, se tiver que acontecer alguma investigação, isso deve ocorrer no próprio inquérito em curso no Supremo e sob relatoria do ministro André Mendonça. Não será a CPI que deveria, não seria a CPI que teria esse dever e essa prerrogativa, por isso que o próprio ministro Edson Fachin, que tem evitado fazer uma defesa pública dos ministros mencionados, no caso Master, decidiu reagir e soltou essa nota. Então, o senador Alessandro Vieira acabou conseguindo fazer essa união dentro do STF que a gente não via há algum tempo, porque mesmo que Edson Fachin mantenha a postura de defender o Código de Ética, de evitar fazer uma defesa pública específica dos ministros mencionados, por exemplo, ele nunca veio a público afirmar que não tem irregularidade no contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, ou mesmo nas relações do ministro Dias Toffoli lá no Resort Taiaiá, das relações comerciais com fundos ligados ao Banco Master. Mas dessa vez a CPI foi além, acusou o Procurador-Geral da República de omissão e o ministro Gilmar Mendes de manobrar processos para beneficiar os colegas. Pode ser verdade, pode não ser verdade, mas a forma como Alessandro Vieira fez acabou unindo o Supremo, tanto é que até Edson Fachin, que diverge dos colegas sobre como reagir ao caso do Banco Master, nesse caso específico soltou uma nota dura em defesa dos colegas e criticando a comissão. Carol.